Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 147, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro dos Reis 5, segundo livro das Crónicas 7 e 8 e Salmo 66. Primeiro livro dos Reis 5. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio até ao país dos filisteus e à fronteira do Egito. Eles pagaram tributo e serviram Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias para a mesa de Salomão eram 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha, 10 bois gordos e 20 de pastagem, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e aves gordas. É que ele dominava em toda a região de além do rio, desde Tifsá até Gaza, e em todos os reis de além do rio, e vivia em paz com todos os povos em redor. Judá e Israel, desde Dan a Berseba, viviam em segurança, cada um debaixo da sua vinha e da sua figueira, durante toda a vida de Salomão. Salomão tinha 40.000 manjedoras para os cavalos dos seus carros e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes proviam, cada um em seu mês, à mesa do rei Salomão e de todos os seus comensais, providenciando para que nada lhes faltasse. Quanto à cevada e palha para os cavalos de carga e de montaria, tudo isto levavam, cada um na sua vez, para onde o rei se encontrasse. Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias, bem como uma visão de espírito tão vasta como as areias que há nas praias do mar. A sabedoria de Salomão excedia a de todos os filhos do Oriente e toda a sabedoria do Egito. Foi o mais sábio de todos os homens. Mais sábio do que Etan, o Esraíta, e do que Emã, do que Calcol e Dardá, filhos de Maol. O seu nome era conhecido por todos os povos em redor. Proferiu 3.000 provérbios e seus hinos são em número de 1.005. Dissertou sobre as árvores, sobre o cedro do Líbano, bem como sobre o hisopo que brota dos muros, sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Para ouvir a sua sabedoria vieram pessoas de todos os povos, da parte de todos os reis da terra que alguma vez tinham ouvido falar dela. Hiram, rei de Tiro, que sempre fora amigo de David, soube que Salomão tinha sido ungido rei no lugar de seu pai. Por isso, enviou-lhe embaixadores seus. Salomão, por sua vez, enviou também uma embaixada a Hiram, dizendo: Tu sabes que David, meu pai, por causa das guerras que teve de sustentar até o Senhor colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, não pôde levantar um templo ao nome do Senhor seu Deus. Mas agora o Senhor meu Deus deu-me paz por todo o lado. Não tenho inimigos nem ameaça de desgraça. Por isso é minha intenção edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, conforme o Senhor falara já a David meu pai, dizendo: O teu filho, que eu porei no trono em teu lugar, construirá uma casa ao meu nome. Manda, pois, cortar-me cedros do Líbano. Os meus operários trabalharão com os teus. Eu pagarei aos teus o salário que tu entenderes. É que, como sabes, entre nós não há quem saiba cortar cedros como os homens de Sidom. Apenas Hiram ouviu as palavras de Salomão, logo se encheu de alegria e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a David um filho sábio para governar este povo tão numeroso. E Hiram mandou dizer a Salomão: Ouvi a mensagem que me enviaste. Dar-te-ei toda a madeira de cedro e cipreste que quiseres. Os meus servos farão descer a madeira do Líbano até ao mar. Vou mandar levá-la em jangadas pelo mar até ao sítio que tu me indicares, e lá então as desembarcarei e tu as mandarás receber. Por tua parte, é meu desejo que forneças de víveres a minha casa. Hiram deu, pois, a Salomão toda a madeira de cedro e cipreste que ele pretendia. Salomão deu a Hiram 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 10.000 coros de óleo bruto. Isto era o que Salomão fornecia todos os anos a Hiram.
O Senhor concedeu sabedoria a Salomão, conforme lhe tinha prometido. Houve paz entre Hiram e Salomão, e estabeleceram entre si uma aliança. O rei Salomão estabeleceu em todo o Israel uma corveia que constava de 30.000 operários. Enviava-os ao Líbano em turnos de 10.000 por mês. Passavam um mês no Líbano e 2 em suas casas. O chefe da corveia era Adoniram. Salomão tinha ainda ao seu serviço 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra na montanha. Isto sem contar com 3.300 contramestres que presidiam aos vários trabalhos. O rei ordenou que extraíssem grandes pedras escolhidas, destinadas aos alicerces do templo, pedras de talha. Os canteiros de Salomão e os de Hiram, juntamente com os de Gebal, lançaram-se ao corte e à preparação das madeiras e pedras para a construção do templo. Segundo livro das Crônicas 7. Logo que Salomão terminou esta prece, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e as vítimas, e a glória do Senhor encheu o templo. Por isso, os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a sua glória o enchia completamente. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, todos os filhos de Israel se inclinaram até ao chão e, prostrados, adoraram e cantaram. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios na presença do Senhor. O rei Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi assim que o rei e todo o povo fizeram a consagração do templo de Deus. Ao mesmo tempo que os sacerdotes exerciam o seu ministério, os levitas tocavam os instrumentos de música sagrados, mandados fazer por David para louvar o Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Enquanto David louvava a Deus por intermédio deles, os sacerdotes tocavam as trombetas e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou o átrio interior que está à entrada do templo do Senhor. Ali ofereceu holocaustos e a gordura dos sacrifícios de comunhão, porque o altar de bronze por ele construído não era suficiente para os holocaustos, para as oblações e a gordura das vítimas. A celebração desta festa, presidida por Salomão com todo o povo de Israel, durou 7 dias, reunindo-se grande multidão, vinda desde a entrada de Amate até à torrente do Egito. No 8º dia, realizou-se a Assembleia Solene, pois fizeram a consagração do altar e a celebração da festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo regressar às suas tendas, alegre e cheio de júbilo pelos benefícios que o Senhor outorgara a David, a Salomão e a Israel, seu povo. Salomão acabou, pois, o templo do Senhor e o palácio real. Levara a bom termo tudo o que se propusera fazer no templo do Senhor e na sua própria casa. Durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para ser o templo em que se oferecerão sacrifícios. Se eu fechar os céus e não chover mais, se enviar gafanhotos a devorar o país, ou se mandar a peste contra o meu povo, e o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar e procurar a minha face para orar, e renunciar à sua má conduta, hei de escutá-lo desde o céu, perdoarei os seus pecados e curarei dos males o seu país. Doravante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos às preces feitas neste lugar. Pois escolhi e consagrei este templo para que o meu nome resida nele para sempre. Nele estarão sempre os meus olhos e o meu coração. E tu, se andares na minha presença, como fez o teu pai David, e puseres em prática tudo o que eu prescrevi, e observares as minhas leis e os meus preceitos, consolidarei o trono da tua realeza, como prometi a teu pai David, dizendo-lhe: jamais faltará um descendente teu para governar Israel. Mas se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e os mandamentos que vos dei, adorando outros deuses e prestando-lhes culto, então tirar-vos-ei do país que vos dei e desprezarei este templo que consagrei ao meu nome, o qual será objeto de riso e escárnio para todas as nações. Este templo, que era tão glorioso, será para quantos passarem por ele ocasião de espanto, pois dirão: por que razão o Senhor tratou desta maneira este país e este templo? E ouvirão como resposta:
porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os fizera sair do Egito, e se apegaram a outros deuses, prostrando-se em adoração diante deles. Foi por isso que ele fez cair sobre eles todas estas calamidades. Segundo livro das Crônicas, 8. Em 20 anos, Salomão concluiu a construção do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Reconstruiu também as cidades que Huram lhe tinha dado e estabeleceu nelas os filhos de Israel. Em seguida, marchou contra Amate de Sobá e apoderou-se dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as cidades que lhe serviam de entreposto na região de Amate. Edificou Betoron de cima e Betoron de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portas e ferrolhos. Construiu igualmente Baalat e todas as cidades que serviam de entreposto a Salomão, as cidades onde guardava os carros de combate e a cavalaria. Tudo isto Salomão construiu em Jerusalém, no Líbano e em todo o território do seu domínio. Havia no país uma população que não pertencia a Israel: hititas, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes dos povos que tinham ficado no país e que Israel não exterminou. Salomão recrutou-os para trabalhos forçados, o que acontece ainda hoje. Nenhum filho de Israel foi reduzido ao trabalho de escravo ou a trabalhos servis em favor de Salomão, porque eles eram guerreiros, chefes das suas tropas, comandantes dos carros e da cavalaria. O número dos capatazes, colocados pelo rei à frente dos operários, era de 250. Salomão mandou vir a filha do faraó da cidade de David para a casa que lhe construiu, pois disse: A minha mulher não deve habitar na casa de David, rei de Israel. Esta habitação, na qual entrou a arca do Senhor, é um lugar sagrado. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos sobre o altar que construíra diante do pórtico. Todos os dias oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas 3 festas do ano, isto é, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Conforme as disposições tomadas por seu pai David, distribuiu as diversas classes de sacerdotes segundo as suas funções, e os levitas segundo o seu encargo de cantores e o seu ministério cotidiano como ajudantes dos sacerdotes. E da mesma forma, distribuiu os porteiros para cada porta de acordo com a sua categoria. Assim David, o homem de Deus, havia ordenado. Tanto os sacerdotes como os levitas cumpriram pontualmente todas as ordens do rei e todas as suas disposições relacionadas com a guarda dos tesouros. Desta forma foi terminada toda a obra de Salomão, desde as fundações do templo do Senhor até ao seu pleno acabamento. Então Salomão partiu para Ezion-Geber e Elat, nas praias do mar, no país de Edom. Huram enviou-lhe, por meio dos seus servos, navios e marinheiros experimentados. Foram a Ofir com os servos de Salomão e de lá trouxeram 450 talentos de ouro para o rei Salomão. Salmo 66. Ao diretor do coro, cântico, salmo. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, proclamai os seus louvores. Dizei a Deus: são admiráveis as tuas obras, o teu poder é tão grande que os teus inimigos se curvam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores, entoa hinos ao teu nome. Vinde e admirai as obras de Deus, as obras admiráveis que ele fez diante dos homens. Converteu o mar em terra firme e puderam atravessar a pé enxuto. Por isso nos alegramos nele. Com o seu poder governa para sempre, com os seus olhos vigia as nações, para que os rebeldes não se ensoberbeçam. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ressoar a voz do seu louvor. Foi ele quem salvou a nossa vida e não permitiu que os nossos pés resvalassem. Ó Deus, tu nos puseste à prova e nos purificaste como se faz com a prata. Fizeste-nos cair na armadilha, puseste um fardo pesado às nossas costas. Deixaste passar os cavaleiros sobre as nossas cabeças, passámos pela água e pelo fogo, mas por fim deste-nos largueza e liberdade. Por isso entrarei com holocaustos na tua casa e cumprirei as promessas que te fiz, promessas que meus lábios proferiram quando eu me encontrava em aflição.
Hei de oferecer-te animais gordos em holocausto. Farei sacrifícios de carneiros, novilhos e cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus. Vou narrar-vos o que Ele fez por mim. Por Ele gritou a minha boca, e o seu louvor andava já na minha língua. Se a maldade estivesse no meu coração, o Senhor não me teria escutado. Mas Deus ouviu-me e atendeu o clamor da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem me retirou a sua misericórdia. Bom dia, como é que estão? Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde é que estão a ouvir isto, em casa, no carro, no trabalho. É uma alegria estar convosco em mais um dia de escuta da palavra de Deus, aquilo que forma o nosso coração, molda o nosso coração. Deus quer moldar o nosso coração como um oleiro forma o barro com as suas próprias mãos. E é a partir desta leitura da Sagrada Escritura que fazemos isto. Já sabes, estás mais uma vez, tens que levar comigo, Padre Pedro Figueiredo, e estou convosco nesta caminhada para mergulharmos juntos no coração da Escritura, tal como temos feito. Não nos limitamos a ler textos antigos, como se isto fosse um museu. É muito mais do que isso. Nós queremos deixar que a voz de Deus ecoe na nossa própria história, aqui e agora. E é muito bom saber que tu estás aí, desse lado, pronto para deixar que esta palavra transforme não só o teu dia, mas espera acima de tudo a tua vida. Olha, nós hoje assistimos a um momento culminante na história de Israel, a conclusão e a dedicação do templo, de Jerusalém. Depois de 7 anos, depois de trabalho intenso, depois de envolver 30 mil homens e o transporte de pedras preciosas e maciças, o templo está finalmente pronto. O que ouvimos no primeiro livro dos Reis e no segundo de Crónicas não é apenas o relatório de uma grande obra de engenharia, é verdade que também o é, mas isto é o relato de como o povo de Deus se uniu para dar ao Senhor um lugar de repouso no meio deles. A Arca da Aliança é colocada no lugar santíssimo e a glória do Senhor enche a casa. É o fim de uma longa espera que vinha desde o tempo de David. Há aqui qualquer coisa de fascinante. E há aqui qualquer coisa que nos é revelada por estas fontes e que não quero que percas. Eu vou-te explicar. Reparaste na duração das festas? Quanto tempo é que durou as festas? Salomão celebrou a dedicação durante 7 dias e depois celebrou, quanto mais? Por mais 7 dias. No total dá 14 dias de festa. Porquê? Porque quando Deus se faz presente, o tempo comum para. 7 é o número da perfeição, não é só do Cristiano Ronaldo. 7 é o número da criação. E ao duplicar este tempo, Salomão está a dizer que a presença de Deus no templo é uma nova criação para o povo. Deus faz uma promessa incrível a Salomão e diz assim: os meus olhos e o meu coração estarão ali para sempre. Isto é profundo. Meus amigos, minhas amigas, Deus não dá apenas o seu nome ao templo. Ele compromete o seu olhar e o seu coração. Deus escolheu este lugar. No entanto, há um aviso sério. Se o povo se desviar e seguir outros deuses, este edifício, por mais magnífico que seja, tornar-se-á um monte de ruínas. O que é que sobra hoje? O Muro das Lamentações. A aliança não é um contrato automático. É uma relação de fidelidade. A presença de Deus é um dom, mas requer um coração que lhe pertença totalmente. Repara, para nós isto é importante porque esta profecia de algum modo concretiza-se, o templo desaparece, não é? Mas nós continuamos com o templo, nós cristãos, nós que temos a revelação em Jesus Cristo. Porquê? Porque cada igreja consacrária é um templo. Vamos agora trazer estas leituras, depois deste parênteses, para a nossa vida aqui em Lisboa, Porto, Guarda, Braga, onde quer que estejas ou imigrado. Na azáfama do nosso dia-a-dia isto pode parecer um desafio, mas é exatamente onde a palavra nos toca. Muitas vezes nós somos como Salomão. Dedicamos anos e anos a construir a nossa casa, a nossa carreira, a nossa família, a nossa segurança, e isso é uma coisa até boa. Mas a pergunta
que o Senhor nos faz hoje é: onde é que eu tenho lugar, onde é que eu moro nesta tua construção? Tal como o templo tinha pedras maciças na sua fundação, a nossa vida precisa de estar alicerçada na oração. Às vezes dizem-me, não é, padre? Não tenho tempo nenhum, não tenho tempo para rezar. Epá, mas não tens tempo o quê? Tu tens tempo para fazer tudo, tens tempo para lavar os dedos, para ir à casa de banho. Tu tens tempo, tu não usas o tempo. Tempo temos todos, 24 horas, das quais dormimos 8 horas, pronto, sobra um bocadinho. Quer dizer, tempo tens, não usas, não dás importância, tens outras prioridades. Lembrem-se dos 14 dias de Salomão. Eles pararam tudo o que tinham a fazer. O mundo não acabou pelo facto de eles terem estado 2 semanas a celebrar Deus. Assim como o mundo não acaba quando tu fazes férias. A tua empresa não se desmorona, não é? Quer dizer, algumas. Pelo contrário, a vida do povo de Deus e deste grande Salomão, ainda grande nesta altura, podemos dizer que ele é grande, não é? A vida desta gente toda ganha um novo sentido. Hoje, pelo batismo, tu e eu somos um templo, somos o templo. E o Senhor diz sobre o nosso coração: os meus olhos e o meu coração estarão ali para sempre, não é? Em cada um de nós. E tu não precisas de ir a Jerusalém para encontrar Deus, porque Ele faz morada em ti. Mas o aviso mantém-se: não deixes que os ídolos do dia-a-dia, o teu telemóvel, a tua ansiedade, a tua procura pelo sucesso a qualquer custo, não deixes que nada profane o templo santo que tu és. Não te desvies do caminho por amor da santa. Meus caros e minhas queridas, ao terminarmos esta reflexão hoje, convido-vos a um momento de silêncio. Que possas dizer ao Senhor: toma posse da minha vida. Tal como outrora tomaste posse do templo de Jerusalém, Senhor, toma posse da minha vida. Repete isto depois de ouvires este episódio hoje. Pode ser? Reza só comigo. Dizemos: Senhor, que a tua glória encha o dia de cada um de nós, que não sejamos apenas ouvintes, mas pedras vivas da tua igreja. Amém. Fiquem com Deus, contem com a minha oração. Até amanhã. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom momento de silêncio, boa oração. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais um dia, mais 365. Um abraço em Cristo. Até amanhã.